Neste vídeo, você verá o que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, quais as principais alianças formadas, alguns dos piores desastres da guerra e o seu desfecho. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo e causando a morte de cerca de 50 a 80 milhões de pessoas. Ela teve início com a movimentação da Alemanha nazista de Hitler, que fazia parte da aliança chamada Eixo, invadindo a Polônia, que foi consequência de fatores como a teoria do espaço vital. A ideia de espaço vital, ou Lebensraum em alemão, era um conceito central na ideologia nazista de Adolf Hitler, que se referia à necessidade de expansão territorial para garantir a autossuficiência e o crescimento da Alemanha, especialmente em detrimento do leste europeu. Para Hitler, a Alemanha precisava de mais espaço para acomodar seu povo, que ele considerava superior, e para obter recursos naturais. Os principais regimes totalitários faziam parte do Eixo? Os principais regimes totalitários da década de 30 e 40, incluindo o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o militarismo no Japão, faziam parte do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Estes regimes, que tinham em comum a postura autoritária, o culto ao líder e a política expansionista, formaram uma aliança estratégica contra as potências aliadas. E quem eram as potências aliadas? As potências aliadas na Segunda Guerra Mundial eram os países que se uniram para combater as potências do Eixo: Alemanha, Itália e Japão. As principais eram a Grã-Bretanha, a União Soviética, os Estados Unidos, a França e a China. A Liga das Nações e as potências aliadas eram a mesma coisa? Não, a Liga das Nações e as potências aliadas não eram a mesma coisa. A Liga das Nações foi uma organização internacional criada após a Primeira Guerra Mundial para promover a paz e a cooperação entre países, enquanto as potências aliadas eram os países que se uniram para combater as potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações fracassou principalmente devido à sua incapacidade de impor sanções efetivas, à ausência de uma estrutura de poder forte como a da ONU, e à não participação dos Estados Unidos, a nação do seu idealizador. Além disso, a própria Liga não conseguiu impedir a ascensão de regimes totalitários na Europa e a Guerra Civil Espanhola, o que demonstrava sua falta de poder e influência. O que foi o Holocausto? Foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX, através de um programa sistemático de extermínio étnico, patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, e que ocorreu em todo o Terceiro Reich e nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram
durante o período. Quais os principais ataques de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial? Os principais ataques de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial foram os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Estes ataques, realizados pelos Estados Unidos, levaram a mortes instantâneas e a um grande sofrimento, e são considerados um ponto crucial na história da guerra. Hiroshima. A primeira bomba atômica, apelidada de Little Boy, foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, causando a morte de mais de 70 mil pessoas instantaneamente e resultando em um número total de mortes estimado entre 90 e 166 mil. Nagasaki. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba Fatman foi lançada sobre Nagasaki, matando até 80 mil pessoas instantaneamente e levando a um número total de mortes estimado entre 60 e 80 mil. Os ataques contribuíram significativamente para a rendição do Japão, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Em resumo, a guerra começou em 1939, com a invasão alemã da Polônia, desencadeando uma série de eventos que levaram à declaração de guerra por parte da França e do Reino Unido. A Alemanha e seus aliados, Itália e Japão, formaram o eixo, enquanto a França, o Reino Unido, a União Soviética e, mais tarde, os Estados Unidos formaram os aliados. A guerra rapidamente se expandiu para a Ásia e o Pacífico, com o Japão atacando Pearl Harbor em 1941, levando os Estados Unidos a entrar no conflito. A guerra foi marcada por avanços tecnológicos e estratégicos, como a guerra de tanques na Europa Oriental, a guerra naval no Pacífico e a utilização de armas de destruição em massa, como as bombas atômicas. Principais frentes. Europa. A Alemanha lançou uma campanha militar de ataque rápido com foco na França em 1940 e na União Soviética em 1941. Ásia e Pacífico. O Japão avançou sobre a Ásia, conquistando vários territórios como a China e a Indochina. O Atlântico. As forças alemãs e seus aliados tentaram destruir a frota aliada com submarinos, mas as forças aliadas conseguiram compensar as perdas. Consequências. A Segunda Guerra Mundial causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, incluindo o genocídio de judeus e outros grupos minoritários pelo regime nazista. O conflito resultou em grandes destruições em cidades e infraestruturas em vários países. A guerra levou à criação de novas organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e alterou a configuração geopolítica do mundo. O fim da guerra marcou o início da Guerra Fria, período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sendo assim, a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos mais devastadores conflitos da história da humanidade, causando a morte de cerca de 50 a 80 milhões de pessoas, o que representava cerca de 3% da população mundial de 1940. E assim finalizamos nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem perguntar.